Boa noite quem já entrou. Vamos aguardar uns minutinhos para a gente iniciar. Enquanto isso, se puder acompanhando a música, serenando o coração, os pensamentos, para já entrar em sintonia com os amigos espirituais. Só mais 3 minutinhos, a gente já inicia. Boa noite para quem entrou agora. Se puder ir acompanhando a música, já para ir sintonizando com os amigos espirituais, serenando o coração e o pensamento. Mais alguns minutinhos, a gente já inicia. Às 19 horas, vamos dar início então ao nosso evangelho de hoje. Hoje nós vamos continuar, estamos no capítulo 20, né? Trabalhadores da última hora. E hoje vamos refletir sobre o item 5, que é o último item desse capítulo. Obreiros do Senhor. Os obreiros do Senhor. Então vamos, para a gente poder dar início, fazer a nossa prece, para que a gente possa fazer a conexão com os amigos espirituais, com os mentores. Querido Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade de trabalho na sua seara, nesse momento em que possamos refletir sobre as lições do teu Evangelho, que essas lições possam tocar a fundo os nossos corações, a nossa intimidade, que nos dê amparo e estrutura para que possamos trabalhar na nossa transformação, para que possamos ser espíritos melhores, mais amorosos, mais caridosos, que possamos compreender
as leis divinas do Pai, que nos dá a oportunidade da vida, essa bênção, neste momento em que estamos encarnados aqui na Terra, passando por experiências importantes em nosso aprendizado, agradecendo também aos amigos espirituais, aos queridos mentores, em especiais os nossos mentores, nossos anjos guardiães, que nos ampara a todo momento, que se esforça para estarmos aqui unidos neste estudo, para compreendermos os ensinamentos de Jesus, que nos prepara durante toda a semana, durante todo esse dia, para que possamos estar aqui reunidos entre amigos, nos fortalecendo através das nossas melhores energias, junto com esses amigos espirituais, junto dos mentores e de Jesus, Deus Pai. Agradecendo mais uma vez por essa grande oportunidade e agradecendo por estarem conosco. Obrigado, querido Jesus, obrigado, querido Pai. Fiquem conosco agora e sempre, que assim seja. Então nós estamos no capítulo 20, então, Trabalhadores da Última Hora, item 5, Os Obreiros do Senhor, Espírito da Verdade, Paris, 1862. São 3 parágrafos, então vou ler cada parágrafo, a gente dá uma paradinha, faz algumas reflexões, e aí depois no final complementar com alguns outros textos de outras obras, para a gente poder compreender melhor. Então começa assim: chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas e trabalhos serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. E aí, uma paradinha só para a gente fazer algumas reflexões. Então, primeira reflexão nesse parágrafo, que obreiro do Senhor eu sou? Que tipo de obreiro do Senhor eu sou? O que move no trabalho no campo do Senhor? Estou movido para o trabalho nessa obra do Senhor? O que eu preciso calar para que a obra seja bem sucedida? Primeiro precisamos entender o que é essa obra, O que é essa obra do Senhor? É contribuir para a condição de regeneração do planeta Terra. Então nós estamos nesse trabalho e possamos contribuir o tempo todo para que possamos ajudar o planeta a evoluir e na condição de regeneração. E para isso eu preciso trazer isso na minha intimidade, primeiro em mim. Então eu preciso me regenerar, eu preciso me trabalhar, eu preciso olhar para mim e ficar atento àquilo que eu ainda não dou conta e trabalhar para que chegue o momento de eu
conseguir dar conta e fazer diferente. Então, importante para nós. E principalmente nas questões ligadas ao orgulho e o egoísmo, né? Porque melindre, né, discórdia, que ele fala aqui, está ligado a essas sensações doentes. Então, primeiro, compreender a importância dessa obra. E, né, como é que eu faço essa obra, né? O que eu preciso calar em mim? Então vamos para o segundo parágrafo agora. Mas infelizes os que por suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará a eles, serão levados no turbilhão. Nessa hora chamarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, se não tivesses piedade de vossos irmãos, se vos recusastes a lhes estender as mãos, e se esmagastes o fraco em vez de o socorrer? Por que pedis graça, se procurastes a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas da terra. Aqui a gente tem bastante coisa, né, para a gente refletir. Coisas assim bem profundas, né, de como eu estou olhando para a minha encarnação. Com o olhar na terra ou com o olhar no céu, né? Na espiritualidade. Porque faz muita diferença. Porque se eu estiver buscando as coisas da terra, somente da terra, e não as coisas do céu, as coisas celestes, que é a minha transformação, que é a minha mudança, como ao desencarnar eu vou pedir graça? É que o Espírito da Verdade está dizendo aqui, né? A recompensa eu já recebi aqui na Terra. Então, muitos aqueles que se comprazem com as coisas negativas, prejudicar o outro, para angariar poder, angariar bens materiais, dinheiro, status, fama, em prejuízo ao outro, em especial aqueles pequeninos que não tem nem como se defender. Como eu vou ter uma recompensa celeste? A recompensa eu já recebo aqui. E aí, ao desencarnar, como eu fico nessa? Porque a gente não leva nada daqui. Nada de material. Não leva status, não leva posição, não leva dinheiro, não leva bens materiais. Não levamos todas as pessoas. Alguns a gente reencontra, outros não. Depende da nossa sintonia. Então a gente precisa refletir muito sobre isso, né? Então, o que eu tenho feito para não retardar a colheita? Qual é esse trabalho que eu tenho feito perante ao meio que eu vivo, perante a sociedade, perante a tudo, a todas as minhas ações, a minha postura, o meu exemplo? Tenho socorrido o irmão em sofrimento? E aqui em sofrimento não é só aquele que tem dificuldades materiais, né? Da comida, por exemplo, do alimento, das coisas materiais, vestuário e assim por diante.
socorrido o irmão em sofrimento em todas as situações. Como eu tenho feito isso? Muitas vezes eu nem percebo aqueles que estão ao meu lado e que estão em sofrimento, que sofrem calados. Eu faço esse esforço e me preocupo com esses próximos de mim, se estão em paz ou em sofrimento. E como eu faço isso? De que maneira? Procuro a recompensa nos prazeres da terra ou na satisfação do meu orgulho? E na satisfação do meu orgulho, né? Melhor dizendo. Porque tudo isso que a gente citou, status, poder, bens materiais, o que acontece? É para satisfazer o nosso orgulho. Então, importante isso. Como está isso para mim? Aonde eu estou procurando essa recompensa? Ou eu estou procurando a recompensa celeste? O que é a recompensa celeste? É a nossa felicidade verdadeira. Essa é a nossa recompensa. Então vamos ao terceiro parágrafo. Deus faz, nesse momento, a enumeração dos seus servidores fiéis. Olha que interessante. Isso em 1862, hein? Foi dito. Deus faz, nesse momento, a enumeração dos seus servidores fiéis. E já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. O que é servidor corajoso? É aquele que verdadeiramente se assume como é, sem máscara. Porque é a esses que não recuaram diante de sua tarefa, que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. E aí, faço parte da enumeração dos servidores fiéis de Deus. Como é que eu contribuo para a regeneração do planeta Terra através da doutrina espírita? Né? E aí, tem uma nota no rodapé do Evangelho segundo o Evangelho segundo o Espiritismo de estudo, tá? Que é o Evangelho para estudo. Interessante, a gente pensou aqui essa nota do rodapé que achamos importante para trazer. Então é assim, uma teologia da renúncia é da unidade e a proposição do Espírito da Verdade para os adeptos da doutrina espírita. A palavra viril do Paracleto conclama a todos para a unidade de esforços em torno do acabamento do edifício cristão. Então, trazer o cristianismo, os ensinamentos do Cristo, através das vivências, das experiências, viver o cristianismo. Há uma lógica de desprendimento implícita nessa convocação. Os membros espiritistas são os trabalhadores da última hora, os herdeiros que têm apenas a leve obrigação de dar acabamento ao edifício que já se encontra pronto. Na verdade, a obra final é o acabamento. Os ceifeiros valorosos, viris, já concluíram, que são desde aqueles primeiros cristãos que sacrificaram, inclusive, a própria vida, e assim por diante, outros, Paulo,
né, e tantos outros mártires do cristianismo. Resta apenas a arte da decoração sublime, dos ornamentos, afinal, para que então tanta discórdia, arrivismo, soberba, inveja? O silêncio grato e doce deveria ser a música do verdadeiro espírita que cala sua discórdia, para que a obra não seja prejudicada. Para a gente refletir. Ouçamos a advertência do Espírito da Verdade. Mas, ai daqueles que, por efeito de suas desavenças, haverão retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão arrastados pelo turbilhão. Como eu tenho me comportado, né, perante os ensinamentos, perante as ações, perante ao trabalho na casa espírita? Como eu tenho me comportado? Com discórdia, com melindre? E aí, também tem um texto aqui do Livro da Esperança, do Emmanuel e do Chico. A lição 71, diante da vida social. Esse trechinho aqui bem importante para nós. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade, a regeneração. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Apoiemos o bem para que o bem nos apoie. Faça o bem, né, para que você receba o bem também. E te ampare, te estruture. Para isso é preciso estender aos semelhantes os bens que nos felicitam. Que nos felicitam. Repara a natureza, no sistema de doações permanentes em que se expressa. O céu reparte a luz infinitamente. O solo descerra energias e riquezas sem conta. Fontes ofertam águas, árvores dão frutos. Felicidade sozinha será, de certo, egoísmo consagrado. Sem relacionarmos, não há felicidade. Toda vez que dividimos a própria felicidade com os outros, a felicidade dos outros, devidamente aumentada, retorna dos outros ao nosso coração, multiplicando a felicidade, verdade dentro de nós. Através dos relacionamentos que vamos conseguir ser felizes. Porque só os relacionamentos nos movem para que nós possamos nos trabalharmos e ao mesmo tempo doarmos aquilo que já temos construído em nós. Precisamos compartilhar as nossas potências, aquilo que nós já temos bem estruturados em nós. Como, por exemplo, se você tem a potência da responsabilidade, então como eu contribuo, né, ao próximo? Trazendo essa potência para fora, nas coisas que eu faço, com responsabilidade. Se eu tenho a potência da empatia, da alegria, que eu coloque em prática essa potência para que essas vibrações contaminem, no bom sentido, o meu próximo, ou o meio que estou vivendo. Outra lição aqui também, do Emmanuel e do Chico. O pão nosso. É a 145, obreiros. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem
do que se envergonhar. Paulo. Profunda essa frase do Paulo, né? Como é que eu me apresento aprovado a Deus sem me envergonhar? Porque muitas das coisas que eu faço perante aos olhos dos homens, está tudo certo. Mas e para Deus? Está certo? Não será um desvio da sua lei? Então, precisamos ter um máximo de cuidado, porque ao desencarnarmos, vamos entrar em contato mais a fundo com a nossa consciência, que é onde estão as leis divinas e aonde o nosso norte em relação daquilo que Deus quer para nós. São códigos que Deus nos dá, são leis para que nos tornamos espíritos felizes. Então é importante isso. E aí Emmanuel traz assim: classificam-se os trabalhadores em posições diferentes. Contudo, o campo é um só. Independe de onde você esteja, em qual função, qual posição, independe. O campo é um só. Cada um tem o seu papel. Todos os papéis são importantes para esse trabalho, para esse campo. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo. Em todos os setores de ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será a de apresentar-se um dia ao Senhor como um obreiro aprovado. E olha que importante isso, porque como é que nós vamos se apresentar ao Senhor? Na função que você está hoje, é dessa forma que você vai se apresentar. Independente da sua posição. É porque para nós, encarnados, é difícil nos compreendermos isso, né? Que se a gente citar aqui, por exemplo, né, um governante, uma posição num governo perante aos homens, um papel que seja maior que o nosso, né? Para Deus não. Para Deus não é assim. Para Deus, o papel do governante, vamos dizer assim, e o papel de uma dona de casa, por exemplo, é o mesmo. Porque todos são importantes. É que cada um está vivenciando as experiências. Porque muitas vezes o que vai acontecer, e é o que acontece, no plano espiritual, aquela dona de casa, ou um porteiro, ou uma pessoa que trabalha num serviço super simples aos olhos dos homens, pode estar muito à frente daquele que encarnado está numa posição importante perante os homens. Porque aqui são experiências. Para Deus ele olha como experiências necessárias para todos. Então nós vamos desempenhar todos esses papéis, todas essas condições, porque nós precisamos experimentar tudo isso para que nos tornamos experientes e com condições de nos estruturarmos e nos transformarmos. Então, como é que eu olho o outro? Pela posição que ele ocupa de destaque entre os homens? Ou eu olho o outro como um espírito, como um irmão que está vivenciando uma experiência diferente da minha? E aí, ele traz também aqui no livro Vinha de Luz, também do Emmanuel de Chico, que é a lição 74, ele fala dos maus obreiros.
Guardai-vos dos maus obreiros, Paulo. Enquanto os servos leais se desvelam, dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os mais obreiros procuram o repouso em débito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Ao invés de cooperarem, atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Como está meu julgamento, minha crítica em relação ao outro que trabalha comigo, que está junto de mim? Na casa espírita, como está isso? No meu lar, no trabalho profissional, no meio em que vivo, junto das pessoas, como está isso? Eu julgo o tempo todo, eu critico o tempo todo. A crítica, na verdade, é uma defesa, entre aspas, do orgulhoso. Porque na intimidade dele ele se sente pequeno, e aí ele precisa criticar o outro para diminuir o outro, para que o outro chegue ou no mesmo patamar ou abaixo dele. Porque aquele que está numa condição acima não precisa se preocupar em criticar o outro. Porque a posição acima é aquele que é humilde. Esse que está acima. Então aquele que critica o tempo todo, né, que julga, que critica, nada mais é do que o medo de se parecer menor que o outro. Porque ele se acha menor que o outro, então ele precisa criticar o outro para diminuir o outro. E aí sim, aí ele consegue ter uma sensação ruim de estar acima do outro, equivocadamente. E aí pra gente... Tem um outro texto aqui que também é bastante interessante. Ele é um pouquinho longo, mas é bem longo. Mas ele tem várias colocações, frases aqui, né, do Emmanuel, também do Chico. Ele é do livro Religião dos Espíritos, também do Emmanuel e também do Chico. É uma lição 32, o obreiro do Senhor. E olha que interessante que aqui é como se fosse uma receita, Emmanuel nos traz, como ser um obreiro do Senhor. Prestar bastante atenção, e aí para a gente se situar, para ver se a gente está fazendo ou não, né? Ou se a gente faz parcialmente, e o que a gente precisa melhorar. Porque no fundo todos nós precisamos melhorar. Cada criatura mora espiritualmente na seara a que se afeiçoa. É assim que, se o justo arrecada prêmios da retidão, o delinquente em qualquer parte recolhe os frutos do crime. O obreiro do Senhor, por isso mesmo, onde surja, é conhecido por traços essenciais. Aí ele vai dizer os traços agora essenciais de um obreiro do Senhor. Não cogita do próprio interesse. O que eu faço para o outro? Há um interesse para mim por trás dessa ação? Não exige cooperação para fazer o bem. Simplesmente vai e faz. Não exige dos outros que os outros façam o bem. Ele vai e faz. Se os outros quiserem fazer junto, ótimo. Se não, faz a sua parte. Não cria problemas. E aí? Eu tenho criado problemas aos outros? Não suspeita mal. Independente do que o outro faz, não suspeita mal. Não cobra tributos de gratidão. Não arma ciladas. Olha como é profundo. Não converte o serviço em fardo insuportável nos ombros do companheiro.
não transforma a verdade em lâmina de fogo no peito dos semelhantes, né? Não reclama santidade nos outros para ser útil, não fiscaliza o vintém que dá, ou seja, entendeu? O que o outro vai fazer é o problema dele. Importante é aquilo que está dentro do seu coração, de como você faz. Se a sua intenção é ajudar verdadeiramente, sem nenhum interesse, o que o outro vai fazer? Não espia os erros do próximo. Como é que está o seu olhar perante o outro? Você enxerga somente sombra ou enxerga as luzes do outro? Não promove o exame das consciências alheias. Muito pelo contrário. Promove o exame da sua própria consciência. Não se cansa de auxiliar. Por mais aquele que seja difícil, que você tenha ajudado e parece que o outro não absorve ou não se ajuda, não tem problema. Faça. Quem ganha é você. Você, porque fazer o bem é bom para ele e bom para você e bom para todos. Não faz greve por notar-se desatendido. Não desconhece as suas fraquezas. Olha que importante. Não desconhece as suas fraquezas. Não cultiva espinheiros de intolerância. Não faz coleção de queixas. Como é que eu tenho me queixado muito? Não perde tempo em lutas desnecessárias. Não tem a boca untada com veneno. Não sente cóleras sagradas. Não ergue monumentos ao derrotismo. Não se impacienta. Não se exibe. Não acusa. Não critica. Não se ensoberbece. Olha, não é fácil ser obreiro do Senhor. É luta constante. Entretanto, frequentemente aparece na seara divina quem condene os outros e iluda a si mesmo, supondo-se na posse de imaginária dominação. O obreiro do Senhor, todavia, encarnado ou desencarnado, em qualquer senda de educação, em qualquer campo religioso, segue à frente, ajudando e compreendendo, perdoando e servindo, para cumprir em tudo a sacrossanta vontade. Tem uma palavrinha aqui que ele fala mágica. Servindo. Servir. Essa é a palavrinha mágica. Como eu tenho servido aos meus irmãos? Como eu tenho servido ao Senhor? Como eu tenho servido ao meu lar? Como eu tenho servido no meu ambiente de trabalho? Como eu tenho servido na casa espírita? Sem desinteresse ou por orgulho e vaidade? Para a gente ir caminhando também, para fazer uma reflexão final, as minhas ações são sem desinteresse, somente em servir a Deus e a Jesus? Como estão as suas ações?
há um interesse por trás ou sem desinteresse? Para a gente refletir bem profundamente nisso. Ou o que faço é somente para manter as, entre aspas, boas aparências perante os homens, para que eu seja aprovado perante os homens. E o que é mais importante? Eu ser aprovado perante os homens ou ser aprovado por Deus? Porque muitas ações que vamos precisar tomar perante os homens serão difíceis, serão reprovadas. Muitas ações alinhadas com as leis divinas. Nós não vamos ser entendidos, como já deve ter acontecido com muitos de nós. Então, fica essa reflexão para nós essa semana de como eu estou me comportando como obreiro do Senhor. Porque se você está participando deste Evangelho, é porque você está em busca disso. Porque lá no fundo, na sua intimidade, na sua consciência, há essa necessidade, há essa vontade de servir ao Senhor. E nós precisamos aprender a servir o Senhor. Por isso que nós estamos encarnados. E aqui há a escola, para que possamos aprender a servir o Senhor. E como eu sirvo ao Senhor? Não é só frequentando a casa espírita, não é só trabalhando na casa espírita. Como eu sirvo o Senhor? É o tempo todo, é a todo instante, é no ambiente que eu vivo, é nos meus pensamentos, porque eles ligam a outros irmãos desencarnados. É a todo momento que eu preciso trabalhar como obreiro do Senhor. É dando o exemplo de postura, de coerência com aquilo que eu falo, com aquilo que eu creio. Coerência de postura, sem hipocrisia. Esse tempo já passou para nós. Nós já somos espíritos preparados para fazer diferente. Se nós fazemos ou não, é escolha de cada um. Mas todos nós aqui estamos preparados para fazer diferente. Temos todas as condições. Não vamos poder dizer que não tínhamos condições. Todos nós temos condições. Porque não é ser obreiro do Senhor, não é ocupar posições de trabalho na doutrina espírita, por exemplo. Ser obreiro do Senhor é vivenciar o cristianismo na sua integridade, na sua profundidade, na sua essência. É isso ser obreiro do Senhor. Então vamos para o passe, vamos também para as nossas vibrações, para a nossa prece, até para a gente receber energia dos amigos espirituais, para que possamos ter força, ter estrutura e amparo nesse esforço de sermos obreiros do Senhor. Porque, como o Emmanuel nos trouxe ali, não é uma tarefa simples, requer muita renúncia, muita vontade, muita força de vontade, muita luta. Sem luta, nós não vamos conseguir. Então, não vamos
nos iludirmos de que isso é fácil, mas o importante é estarmos convictos nisso, estarmos focados nisso o tempo todo, atentos a todo momento em que vivenciamos, a todas as experiências, a todos os nossos relacionamentos, estarmos atentos, conscientes daquilo que falamos, daquilo que pensamos e daquilo que agimos. Precisamos estar conscientes, não mais iludidos pela matéria. Então, vou aumentar um pouquinho a música aqui. Então vamos nesse momento, confiando na espiritualidade amiga, nos mentores espirituais que estão conosco, sintonizando o nosso pensamento até o nosso querido Mestre Jesus, de braços abertos, com um sorriso nos lábios, a nos abraçar nesse momento, nos amparando e nos sustentando. Que essas energias possam nos estruturar, tanto fisicamente, no nosso corpo espiritual, trazer o equilíbrio ao nosso espírito, que possamos nos sentir corajosos, fortalecidos, amparados para essa tarefa de transformação íntima, na cura das nossas sensações doentes, na expansão das nossas potencialidades e construções no bem, que através desse esforço íntimo possamos ajudar também os nossos entes queridos que estão conosco nessa jornada, também a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, em necessidade, em aflição, que possam ser socorridos com essas energias amorosas trazidas pelos amigos espirituais. Que o nosso lar possa ser envolvido por essas bênçãos do alto, trazendo a paz, a serenidade, o amor, estruturando os nossos familiares, que essas bênçãos também possam ser levadas aos nossos irmãos que estão no risco, no trabalho árduo, no trabalho difícil, nessa pandemia, nessa experiência coletiva que necessitamos passar, e que possamos estar despertos, atentos a esse grande momento, a essa grande oportunidade de transformação, de realinho, de rota, de caminho. Que possamos compreender o amor do Pai, mesmo que ainda não conseguimos ter a compreensão devida aos seus desígnios, mas que possamos confiar que tudo é por amor, que tudo é para a nossa felicidade verdadeira, para que possamos ser espíritos felizes, espíritos amorosos,
Precisamos vivenciar diversas experiências, muitas vezes na dor, para que possamos verdadeiramente socorrer os nossos irmãos com a devida experiência. Estamos em condições preparados para o trabalho, que o Senhor possa sonar, nos ajudar com a nossa vontade de servir sempre a esse trabalho grandioso no momento de transição planetária da Terra. Se estamos aqui nesse momento, é porque precisamos e porque estamos preparados para cooperar junto do Senhor essa mudança. Feliz de nós que abraça esse trabalho com coragem, com vontade, com amor e com alegria. Obrigado, querido Jesus, por esse momento. Obrigado, querido Pai, por essa preciosa oportunidade, essa oportunidade de sermos os trabalhadores da última hora. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite, queridos irmãos. Possamos refletir durante toda essa semana e possamos estar novamente reunidos na próxima. Fiquem com Deus. Até mais.